Olá, sabe, projetos de software falham, e muito, mas a razão, olha, raramente é o código. Hoje a gente vai descobrir a verdadeira causa, aquela que muitas vezes fica invisível e que condena projetos que tinham tudo para dar certo, desde o início. É uma sensação horrível, né? E bem familiar para muita gente. A equipe se esforça, os prazos estão ali batendo na porta, mas alguma coisa parece fundamentalmente errada. É como se o projeto estivesse sendo arrastado para o fracasso antes mesmo de começar de verdade. Essa citação, ela resume o desastre perfeitamente. E é uma história real, viu? Imagina só, meses, talvez anos de trabalho, e aí chega o grande dia do lançamento e a resposta é uma rejeição total. Dá para sentir a frustração, né? Desenvolvedores em choque, usuários irritados e os executivos furiosos com todo o tempo e dinheiro jogado fora. A pergunta que fica é: como uma equipe de pessoas inteligentes, dedicadas, pode errar o alvo de forma tão espetacular? Bom, a resposta, na maioria das vezes, não está no código, nem na gestão do projeto em si. Está em algo que acontece bem antes de tudo isso, na definição dos tais requisitos. Certo. Então vamos ao diagnóstico. O problema central, a raiz de tudo, é um mal-entendido gigantesco sobre o que um requisito realmente é. Não é só uma lista de desejos, nem um objetivo de negócio vago. É algo muito, mas muito mais preciso. E aqui a gente vê o conflito perfeitamente. Pensa só, de um lado está o gerente, o Gerhard, que acha que comunicou exatamente o que ele queria. Do outro, a Cynthia, a desenvolvedora, que olha para aquilo e pensa, tá, mas como é que isso vira código? Porque, vamos combinar, objetivos como melhorar o rastreamento não dizem a um desenvolvedor o que um botão tem que fazer, né? É exatamente nesse abismo, nessa falha de comunicação, que os projetos começam a desmoronar. Então, o pulo do gato é este aqui. Um requisito funcional tem que ser específico. Tem que ser algo que a gente consiga colocar em prática e testar. Ele descreve o que o sistema deve fazer. Sem essa clareza, a equipe de desenvolvimento é obrigada a adivinhar. E adivinhação em desenvolvimento de software custa muito, muito caro. Ok, agora que a gente já sabe o que é um requisito, vamos entrar no campo minado que as equipes enfrentam ao tentar definir essas coisas. Vamos dar uma olhada em 3 armadilhas super comuns e desastrosas. A primeira armadilha é a da ambiguidade. Palavras como rápido, fácil de usar ou eficiente, elas significam coisas totalmente diferentes para pessoas diferentes. E a regra é clara. Se um requisito pode ser mal interpretado, ele vai ser mal interpretado. Isso leva a expectativas que não se encontram e a um retrabalho enorme. Em seguida, temos a armadilha do stakeholder ausente. Stakeholders, para quem não sabe, são todas as pessoas que têm algum interesse no projeto. E é incrivelmente fácil e perigoso esquecer de chamar alguém crucial para a conversa. Este é um exemplo clássico. A equipe estava lá trabalhando por meses, quase terminando, quando alguém finalmente perguntou sobre os cálculos de impostos. A resposta? Não sei, isso é com o pessoal do fiscal. Acontece que ninguém tinha falado com eles. O resultado? Uma lista enorme de requisitos que faltavam e meses de atraso no projeto. A última armadilha é o que a gente pode chamar de excesso de ideias, ou uma tempestade de ideias sem filtro. É quando toda e qualquer sugestão vai parar na lista de requisitos sem nenhum critério, sem priorização. O resultado? Um produto inchado que tenta fazer de tudo um pouco, mas não faz nada direito e que leva uma eternidade para ser lançado. Certo, já vimos os problemas. Chega de falar de coisa ruim, vamos para as soluções. Felizmente, existem técnicas bem simples, mas super poderosas para evitar essas armadilhas e trazer clareza para o processo. Muitas vezes, um usuário não vai descrever uma necessidade. Ele já vai chegar com uma solução na cabeça. Este é um exemplo perfeito. O usuário aqui está sugerindo um controle específico da interface, uma lista suspensa, o famoso drop-down. E aqui está a ferramenta mais poderosa do nosso kit. A pergunta por quê? É tão simples, mas vai tão fundo. Em vez de simplesmente anotar adicionar lista suspensa, a gente precisa cavar para entender a necessidade real por trás daquela sugestão. E olha só o que essa simples pergunta revela. A lista suspensa não era o requisito de verdade. Os requisitos reais eram outros. Garantir que os dados fossem consistentes, evitar que alguém digitasse um estado que não existe e manter a experiência do usuário parecida com outras partes do sistema.
Com isso em mãos, a equipe de desenvolvimento tem a liberdade de encontrar a melhor solução, que pode até ser uma lista suspensa ou não. E tem mais. Existe uma outra categoria de requisitos, uma que é frequentemente esquecida e que pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um projeto. Não se trata do que o sistema faz, mas de como ele se comporta enquanto faz. Essa história é fantástica. Uma sala de treinamento ganha um sistema de aquecimento novinho. Ele cumpre todas as especificações de temperatura, de circulação de ar, tudo certinho. O único problema? O sistema era tão barulhento que a instrutora mal conseguia ser ouvida. O nível de ruído era um requisito não funcional que ninguém lembrou de especificar. Esses são os chamados atributos de qualidade, ou requisitos não funcionais. Coisas como usabilidade, desempenho, segurança. Eles são absolutamente cruciais para que as pessoas realmente usem e gostem do produto. Pensa bem, um sistema pode ter todas as funcionalidades corretas, mas se ele for lento, confuso ou inseguro, ele vai ser um fracasso. Simples assim. No final das contas, tudo isso que a gente conversou converge para uma ideia central. O processo de definir requisitos é muito mais do que só criar um documento. O verdadeiro objetivo é garantir que todo mundo na equipe, gerentes, usuários, desenvolvedores, pessoal de teste, todo mundo, esteja caminhando na mesma direção, com a mesma imagem do produto final na cabeça. Então, o ponto principal é este. O documento de requisitos é só uma ferramenta. O verdadeiro produto desse processo todo é o alinhamento, é a clareza. É um entendimento compartilhado e profundo do problema que está sendo resolvido e da solução que está sendo construída por todos. Isso nos deixa com uma pergunta final, para reflexão. A equipe do projeto tem uma visão compartilhada de verdade? Ou só uma lista de tarefas para entregar? Vale a pena pensar nisso, porque a resposta pode ser literalmente a diferença entre o sucesso e o fracasso.